Tudo bem com vocês? Pessoal, vocês que já chegaram, peguem o livro de vocês, certo? E coloquem na página 76, por gentileza. Vou logo anotando o nome de quem está presente na aula, certo? Vou logo fazendo aqui a presença de vocês. Uma aqui, Ana Beatriz. Ana Lara. Davi. Yuri, qual é o teu sobrenome, Yuri? Por favor. Barbosa, né? Certo. Vamos lá. Francisco Guilherme. Rafael, qual é o teu sobrenome, por gentileza? Qual é a página do livro? Página 76, eu coloquei no chat. Souza da Costa. Certo, obrigada. Pronto. Tá todo mundo já com o livro na página 76. Essa página aqui, ó. Certo? Página 76. Bom dia. Qual é a aluna que tá usando o perfil de Michele Modesto, por gentileza? Quem é? Tá me ouvindo? Quem é o aluno que tá usando o perfil de Michele Modesto, por gentileza? Acho que o aluno não tá me ouvindo. Oi. Tia, eu acho que é o Johnny. Certo. Ah, o Johnny, certo, Johnny. Oi, bom dia, Riquelme. Tudo bem com você? Sim. Johnny, qual é o seu sobrenome, por gentileza? Modesto. Certo. Modesto, né? Vou tentar aqui. Certo. Riquelme, eu tinha pedido que todo mundo pegasse o livro e colocasse na página 76, certo? Tá todo mundo já com o livro na página 76? Sim. Pronto, ótimo. Sim. Ótimo. Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela para vocês, para quem não estiver acompanhando o livro. Só um momento. Só um momento. Estão observando essa imagem? Chegou para vocês? Sim. Certo. Vamos lá. Sim. Ótimo, ótimo. Opa, alguém chegou aqui na aula. Permitir. Bom dia, Ana Júlia. Livro na página 76, certo? Vou colocar aqui. Setenta e seis. Vamos aqui. Vocês estão vendo essa imagem, né? Vamos lá. Estudo da língua, análise e reflexão. Opa, mais alguém? Bom dia, meninos. Bom dia que chegaram agora, certo? Coloquem aqui, ó, que tá no chat. Livro, página 76, certo? Acompanha a aula. Livro, página 76. Tia, hoje tem muita gente lá.
aula. Hoje teve mais gente. Ainda bem, né? O pessoal tá participando mais da aula. Isso é muito bom. Que bom. Vamos lá. Ó, essa aqui é a página 76, tá? Do livro de vocês. Estou usando aqui o livro digital para que vocês possam ver que é a mesma coisa que eu tô vendo. Certo? Do livro. Então, vamos lá. Tia, dessa vez é do sétimo ano, né? Oi? Dessa vez eu li. Agora eu acertei o livro, tô com o livro certo. Então vamos lá. Ó, estudo da língua, análise e reflexão, ortoépia e prosódia. Releia o trecho da crônica de Antônio Prata, prestando atenção ao termo destacado. Havia uma ingenuidade na figura do carteiro, algo que pertencia essencialmente ao século XX e que não cabe no XXI. Um homem a pé ou de bicicleta, um personagem de Jacques Tati, que vinha entregar à mão um bilhete escrito também à mão. Tudo isso se foi com um clique. É com este intuito que eu sugiro que a categoria processe a Microsoft por danos morais. Primeira questão. Pessoal, aproveitem e peguem o caderno de vocês também. Esqueci de mencionar isso, certo? Para que a gente possa respondendo junto essas 3 primeiras questões, certo? Para a gente dar continuidade aqui no conteúdo. Aproveitem e vão fazendo junto, certo? Somente resposta, certo? Para que a gente possa acompanhar a discussão, certo? E lembrando, pessoal, participem da aula como se a gente estivesse em sala de aula presencialmente normalmente, certo? Se eu perguntar, respondam, usem o microfone de vocês. Se não quiserem o microfone, não quiser usar o microfone, responde aqui pelo chat, tá? Mas é muito importante a participação de vocês, certo? Durante a aula, a gente também dá nota por participação, então participem da aula. Não é só estar aqui e ligar e ficar me ouvindo, não. Quero ouvir você também, certo? A aula não se faz só com o professor falando e o aluno em silêncio, não, certo? Participem da aula. Vamos lá. Já estão todos com os cadernos em mãos? Quem já está com o caderno em mão, dá um ok pra mim. Sim. Eu tô com o caderno em mão. Certo. Ótimo, certo? Então coloque aí, né? A data de hoje, a atividade da página 76, primeira questão e vamos respondendo juntos, tá? A gente vai construir essas questões juntos. Calma aí, só acho. Pronto, Caleb, a gente espera. Vamos lá. Ó, acabei de ler, certo? Vou reler aqui. Releia o trecho da crônica de Antônio Prata, prestando atenção ao termo destacado. Havia uma ingenuidade na figura do carteiro, algo que pertencia essencialmente ao século XX e que não cabe no XXI. Um homem a pé ou de bicicleta, um personagem do Jacques Tati, que vinha entregar à mão um bilhete escrito também à mão. Tudo isso se foi com um clique. É com este intuito que eu sugiro que a categoria processe a Microsoft por danos morais. Primeira questão. Qual é o significado da palavra intuito destacado no trecho? Se necessário, consulte o dicionário. Ele fala assim, ó. É com este intuito que eu sugiro. O que é que vocês acham que significa intuito? Alguém? Por intuição. Isso, perfeitamente, Ana Lara. Ana Lara, perdão. Ana Lara. É isso mesmo, é a intenção. É com esta intenção que eu sugiro que a categoria processe a Microsoft por danos morais. É com este intuito. Então, primeira questão, qual é a resposta? Intenção, certo? Intuito é sinônimo de intenção. O meu intuito é este. A minha intenção é esta, certo? Então, primeira questão, intenção. Estão respondendo? Estão acompanhando? Tô, tia, tô. Certo? Ótimo, ótimo. Depois vocês vão tirar a foto e me enviar essa atividade lá no Google Classroom, certo?
Inclusive pro pessoal que não tá assistindo a aula aqui ao vivo, mas vai assistir depois dessa aula que está sendo gravada, é para acompanhar a atividade também, certo? Tô falando para as pessoas que vão assistir a essa aula em outro momento, não agora que não estão assistindo agora ao vivo. Então vamos lá. Segunda questão. Agora leia essa palavra em voz alta. Pronuncie a palavra intuito. 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 A. De acordo com a quantidade de sílabas, como ela é classificada? Ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba? Intuito é o quê? Trissílaba. Pronto, trissílaba. Então, segunda item A, trissílaba. Intuito. Certo? Vamos lá. E o item B. E qual é a sílaba tônica? De acordo com a tonicidade, como essa palavra é classificada? É oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Intuito. Qual é a sílaba tônica? I. Hã? O I. Intuito. Uito. É esse ui, ó. Intuito. A gente não fala intuito, é intuito. Perceberam? Olha como eu pronuncio essa palavra. Intuito. Se fosse só o i, seria intuito. Entendeu? É intui. Então, qual é a sílaba tônica? O tui. Intuito. Certo? Então, a sílaba tônica é o tui. Então, de acordo com a tonicidade, essa palavra é oxítona, é paroxítona ou proparoxítona? Alguém sabe me responder? Paroxítona. Perfeitamente, paroxítona. Isso. Respondam aí, certo? Vamos lá. Terceira questão. Como você pronunciaria as palavras gratuito, circuito e fortuito? O que elas têm em comum com a palavra intuito? O que elas têm em comum? Tuito. As... O tui. O tui. Isso. Então, o que elas têm em comum? Sílaba tui. A sílaba tônica. Perfeito. Certo? Então, vamos responder essa questão completa, porque são duas perguntas em uma. Como você pronunciaria as palavras gratuito, circuito e intuito? Como é que a gente falou? Com a tonicidade da palavra tuito, certo? A sílaba tônica tuito mais forte. E o que elas têm em comum? A tonicidade da palavra. E elas são o quê? Essas palavras são oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Paroxítona. Então, perfeitamente. Então, o que elas têm em comum com a palavra intuito? Todas elas são paroxítonas também, certo? Pessoal, estão conseguindo compreender essas três questões? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Não está entendendo? Por favor, falem, certo? Não, tia. Tá tudo bem. O pessoal que está em silêncio é porque não tem dúvida nenhuma. Eu não vou saber se você está com dúvida se você não falar, certo, gente? É diferente para quando a gente está em sala de aula, porque o professor consegue perceber através das expressões do aluno. Oi, Ana Lara. Todas elas têm paroxítona ou todas elas são paroxítonas? Todas elas são paroxítonas, elas não têm paroxítona, elas são palavras paroxítonas, certo? Quem foi o aluno que chegou agora, por gentileza? Foi a tia Isadora. Isadora, bom dia, Isadora. A gente tá utilizando a página 76 do nosso livro, certo? A gente acabou de responder as 3 primeiras questões, certo?
Eu sugiro que depois, como você chegou agora, depois que acabar a aula e eu postar o vídeo, você assista o começo da aula para poder responder direitinho essas três primeiras questões. Só tem essas três, né? Essas três questões da página 76, certo? Para que você não perca. Certo? Ótimo. Então, continuem aqui na página 76, tá, pessoal? Todo mundo que estava aqui nessa aula respondeu essas três questões? Sim. Sim. Responderam? Johnny respondeu as questões, conseguiu responder? Yuri, pessoal, todo mundo conseguiu responder? Johnny, pronto, conseguiram responder, né? Ótimo, certo. Então, vamos continuar, tá? Página 76. Perdão. Vamos lá. Ortoépia e prosódia. Ortoépia. Você teve dúvidas quanto à pronúncia das palavras mencionadas na atividade? Alguém teve dúvida na hora de pronunciar essas palavras? Essa pergunta é para vocês. Acho que ninguém, tio. Não, né? Então vamos continuar. Ó. De acordo com as normas urbanas de prestígio, né, da língua portuguesa, a pronúncia de intuito é intuito, com a tônica no U, do ditongo ui, certo? O mesmo vale para as outras palavras apresentadas. Muitos falantes ficam em dúvida, pois transformam o ditongo em ato, enfatizando o i como se fosse intuito, certo? Então, tem muita gente que pronuncia a palavra intuito, mas não é intuito como se fosse um hiato, certo? É intuito, é um ditongo, esse u e esse i, eles estão juntos, certo? É por isso que é ditongo, são duas vogais juntas numa mesma sílaba, certo? Então, muitas vezes a pronúncia errada, entre aspas, isto é, em desacordo com as normas urbanas de prestígio, das palavras não é bem vista, certo? É o caso, por exemplo, da palavra tóxico, pronunciada como tóxico, certo? Então, essa pronúncia seria inadequada em um contexto formal, que exigisse o uso das normas urbanas de prestígio, certo? Então, a parte da gramática que a gente vai trabalhar, a gente vai tratar a pronúncia correta dos fonemas nas palavras, de acordo com as normas urbanas de prestígio, chama-se ortoépia, certo? Ou ortoepia, certo? Então, o que é ortoépia? É a parte da gramática que a gente vai estudar sobre a pronúncia correta dos fonemas das palavras, certo? Então, se alguém perguntar, Vitória, vou perguntar para você, Ana Lara, Johnny, Riquelme, o que é ortoépia? Você vai responder o quê? É a parte da gramática que vai trabalhar, que vai tratar sobre a pronúncia correta dos fonemas nas palavras, certo? Vamos continuar aqui. O restinho aqui da página 76, ó. Perdão. Veja no quadro a seguir alguns dos desvios de ortoépia mais comuns. Note que, muitas vezes, a dificuldade na pronúncia, ela pode levar a uma dificuldade na grafia. Ou seja, a pessoa que fala advogado, por exemplo, ela tende a escrever a palavra desse modo, em vez de advogado, certo? Cometendo, assim, uma falha de ortografia, certo? É uma falha na ortografia. Ó, vamos ver aqui, ó. Ó, acompanhem esse quadro na página 77 do livro de vocês, tá? Ó, isso aqui é a página 77, tá? Prestem bastante atenção nisso aqui. Ó, a gente tem esse quadro. Aqui tá dividido em 3 partes. Desvios de ortoépia, pronúncia inadequada e pronúncia de acordo com as regras, certo? Vamos lá. Consoantes mudas
pronunciadas como se formassem sílaba como uma vogal. Exemplo, advogado, ritmo, pneu, captou. Isso é a pronúncia errada. A gente não fala advogada, ritmo, pneu, captou. O certo é o quê? Advogado, ritmo, pneu, captou. Certo? Percebam, vocês em casa aí, mesmo que você não ligue o seu microfone, pronunciem essas palavras, certo? Não precisa ligar o seu microfone, mas pronuncie em voz alta essas palavras. Vamos lá. Advogado, ritmo, pneu, captou, certo? Olha como a gente pronuncia essas consoantes mudas, certo? A gente não vai falar advogado, a gente fala advogado, certo? Com uma consoante muda. Pronunciem na casa de vocês. Advogado, ritmo, pneu e captou, certo? E abaixo a gente vai ter inserção de sons no meio da palavra. Exemplo, asterisco, beneficência. O certo é o quê? Asterisco, beneficência. Certo? Vamos lá. Pronunciem na casa de vocês as palavras. Asterisco, beneficência. Certo? Abaixo aqui, ó. Nasalização das vogais. Nasal, o som nasal, que a gente pronuncia mais com o nariz, ó. Nasal. Mortandela e mendigo. Essa é a pronúncia inadequada, certo? A gente não vai dizer que é uma pronúncia errada, a gente vai dizer que ela é inadequada. Como é o certo? É mortadela e mendigo, não mendigo. A gente não tem esse som nasal. Olha como a gente pronuncia as palavras mortandela e mendigo. Parece que você pronuncia com um som saindo pelo seu nariz. Leia em voz alta a palavra mortandela. Olha esse tam. É um som nasal. Ele sai pelo nariz, entendeu? Ó, mendigo. E o certo é o quê? Mortadela. Mendigo. Certo, pessoal? Durante essa aula é muito importante mesmo que você pronuncie a palavra, certo? Eu tô pedindo que vocês façam isso e eu tô confiando que vocês façam isso mesmo em casa, certo? Então, como eu falei, não precisa ligar o seu microfone, mas pronuncie essa palavra em voz alta, certo? É justamente essa parte da gramática que a gente vai trabalhar a nossa pronúncia, certo? Então é por isso que a gente precisa pronunciar essas palavras em voz alta, que é pra gente falar e a gente ouvir o que a gente tá falando, certo? Então pronunciem. Vamos voltar aqui. Ó, logo abaixo aqui, ó. Opa. Bom dia, Nicolas. A gente tá na página... Bom dia, tia. A gente já tá na página 77 do nosso livro, certo? A gente já fez as 3 questões da página 76, nós estamos na página 77. O que eu vou sugerir para você, como você chegou agora? Eu peço para que quando acabar a aula e eu postar esse vídeo no YouTube e botar o link na agenda, você assista esse começo da aula que você perdeu, certo? Por gentileza. Certo? Tá bom. Tia, eu não vi a aula porque não tava aparecendo o link pra mim. Não tava? Como assim? Na agenda tá aqui, ó. Mostrar pra vocês. Não tava aparecendo. Ó. O tia também tava procurando o link no Class, aí depois que eu lembrei que tava na agenda. Pois eu tirei tudo do Class, tá aqui, ó. Olhe na agenda, ó. Eu não sabia que tava na agenda. Eu tô colocando agora tudo na agenda porque teve muita gente que teve confusão na hora de olhar no Google Class, de olhar na agenda. Eu vou fazer assim mesmo, eu vou colocar só na agenda pra ficar uma coisa só pra vocês verem, certo? Pra não ter confusão ou pra acontecer também o pequeno erro que eu tive, acho que na semana passada, que na agenda eu cometi o erro de colocar um horário e no Google Classroom que eu coloquei outro, e até conversei com vocês e pedi desculpa por isso. Então todas essas palavras vai ser o link na agenda? Isso, eu sempre vou colocar agora o link na agenda mesmo, certo?
para acabar evitar que tenha Você pode saber. isso, para evitar que eu tenha alguns erros, certo? De no Classroom ter o horário. Ah, mas no Google Classroom tem horário e na agenda tem outro. Vou colocar agora só na agenda mesmo, certo, pessoal? Sempre olhem a agenda. Ó, e tá aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, quarta-feira, aula vivo pelo Meet, o horário e o link. E logo depois que acaba a aula, eu venho aqui e coloco link da aula gravada. Opa, ficou... Tá tudo em caps lock. Mas no final, eu tô gravando essa aula, tá, pessoal? Link da aula gravada. Depois que a aula acabar, ó, eu venho aqui e posto o vídeo, ó. Que nem aqui, ó. Certo, ó. Ó, aqui tem o link do Google Meet, ó. E aqui o link da aula gravada, certo? Então, Nicolas... tanto o Nicolas quanto a Isadora que chegaram um pouquinho depois, principalmente o Nicolas, a gente já discutiu essas 3 questões da página 76, certo? E a gente está na página 77. Então, para que você não perca a explicação, por favor, assista esse comecinho da aula depois, por gentileza, para você fazer as 3 questões, certo, Nicolas? Certo. Pronto. Pessoal, vou continuar aqui a nossa explicação, certo? Vamos lá. Ó. Pronto. Pronúncia de diton... Ó, Nicolas, você que chegou agora, a gente está estudando ortoépia e prosódia, certo? O que é isso? É a parte da gramática que vai tratar sobre a forma correta de pronunciar os fonemas das palavras, certo? A gente está vendo aqui pronúncia das palavras. Então, eu estou pedindo que, quando eu comento uma palavra, você na sua casa pronuncie a palavra em voz alta, tá? Por mais que você não ligue o seu microfone, mas você aí na sua casa pronuncie a palavra em voz alta para que você se escute pronunciando, certo? Porque a língua portuguesa, a nossa aula de português, não é só sobre escrever, saber escrever a palavra bonitinho, não. A gente também tem que trabalhar a nossa pronúncia, a nossa oratória. É por isso que eu peço tanto para que, quando é aulas de compreensão e interpretação de texto, eu peço para que vocês leiam, porque eu preciso ouvir vocês falando, certo? Eu quero trabalhar com vocês também a forma como a gente pronuncia as palavras, como a gente faz uma boa leitura de um texto, certo? E principalmente nessa parte da nossa unidade 2 do livro, que a gente está trabalhando sobre pronúncia das palavras. Então, eu vou precisar ouvir vocês falando, certo? Então, vamos lá. Continuando. Pronúncia de ditongo como se fosse uma vogal só. Exemplo, truce e cabeleireiro. É a pronúncia o quê? Tia. Inadequada. Oi. Aqui tá chovendo. Se a minha internet tinha muito ruim. Se eu cair do nada. Ah, tudo a bem. minha Eu internet super entendo. A minha internet também é do mesmo jeito. A minha também, tia. Pois é, A minha internet não é prova d'água não, que nem a azul. ontem na aula do 9º ano, a minha internet caiu. Por sorte, foi no finalzinho, um pouquinho antes de eu me despedir dos meninos, mas a minha internet caiu bonito, certo? Mas vamos aqui continuar. Vamos lá. Não tá falhando, sua voz tá parecendo a de um robô. Ixi, então vamos lá. Pronúncia inadequada. Truce e cabeleireiro. Qual a pronúncia certa? Trouxe. Pronuncia essa palavra na casa de vocês. Trouxe. Trouxe. Isso. A próxima. Cabeleireiro. Olhem como está escrito no livro de vocês. Ó. Leia devagarzinho a palavra. Sílaba por sílaba. Cabeleireiro. Certo? Não é cabeleireiro. Cabeleireiro. Certo? Pronuncia aí, ó. Cabeleireiro. Certo? Vamos lá. Pronúncia de I como é ou vice-versa. Exemplo. Privilégio e desperdício. É a pronúncia errada dessas palavras. A forma certa é privilégio. Pronunciem. Privilégio. E desperdício. Privilégio. Certo? Não é desperdício. É desperdício. Nem privilégio. É privilégio.
certo? Desperdício. Isso. Então vamos lá. Pronúncia do X como CH quando deveria ser KS. Exemplo, tóxico. Intoxicar, tá errado. O tóxico, ó, o xi, é esse KS, certo? Tem muitas pessoas, algumas pessoas têm problema de dicção e não conseguem trabalhar, pronunciar de forma correta, mas isso aí já é uma característica pessoal, certo? Mas exercitem, não é tóxico. Alguém falar, menino, não dê isso aí pra essa criança não, porque isso é tóxico. Isso é uma pronúncia inadequada, certo? É tóxico. Tóxico. Pronuncie essa palavra. Tóxico. Intoxicar é como se fosse um KS. Tóxico. Intoxicar, certo? Então vamos lá. Finalzinho aqui da página 77. As regras de ortoépia também determinam se devemos pronunciar as vogais e O de certas palavras como abertas, tela, bola, ou fechadas, pelo, tolo, certo? Veja alguns dos casos que provocam dúvida. O E aberto, de como se ele fosse acentuado. Benesse, cedro, cetro, flagelo, servo, tégio. Benesse, cedro, cetro, flagelo, servo, certo? E o E fechado, acervo, azulejo, esmero, veleja, verbete, certo? Pronuncie essa palavra em voz alta, tá? E o O aberto, como se fosse um O com acento agudo. Amorfo, canoro, dolo, que é a intenção criminosa. Inodoro, lobo, lobo, que é a parte do crânio, né? Molho, de chave, suor, certo? E o O fechado, como se fosse um O com acento circunflexo. Boda, que é bodas de casamento. Filantropo e lobo de animal. Percebam que de lobo temporal, da parte do cérebro, a gente vai ter lobo, que é a partezinha do crânio, né, do nosso cérebro, e o lobo de animal, certo? Pessoal, eu vou só pegar aqui o meu carregador, certo? Porque o notebook tá descarregando rapidinho. Eu não sei como é que... Rapidinho. Como é que eu faço pra fechar minha câmera? Não tem como? Não tem como? Rapidinho, pessoal. Eu acho que tem, tia. É só pra eu poder procurar aqui. Senão o meu notebook vai descarregar mesmo na hora. Eu achei que ele tava carregado o suficiente. Só um momento, tá, pessoal? Rapidinho. Quando a tia falou de monossílaba, trissílaba, eu pensei que eu tava no quinto ano. Pois é, eu contei Pois é. de revisão. Pessoal, eu vou ter que colocar só um momento, tá? Vou olhar aqui nesse plantinho aqui rapidinho. Pronto. Vamos voltar aqui. Bom dia, Fernanda. Tia, desculpa, tia, ter demorado, porque eu fui na mercearia ali, tia, e demorei um pouco. Aí, desculpa. Tudo bem. Amor. Fernanda, eu vou dar a mesma sugestão Oi. pra você que eu dei para o Nicolas, que também chegou depois, certo? Depois Tá. que eu terminar essa aula, né, ela está sendo gravada, eu vou postar ela no YouTube. Você assista até esse ponto que você perdeu, certo? Porque a gente já fez Tá bom. as 3 questões da página 76, certo? A gente está no finalzinho da página 77 do nosso livro, certo?
A gente já viu a página 76 inteira. A página 77, estamos indo para a página 78 agora, certo? Então você assista depois a aula que você perdeu o Tá começo. bom, beleza. Certo? Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, ó. Opa. Vamos lá. Certo? Agora a gente vai ver a prosódia. A prosódia, ela é um ramo da ortoépia, certo? Que vai orientar, a pronúncia das sílabas tônicas das palavras de acordo com as normas urbanas de prestígio, certo? Aqui, ó. Quando a palavra tem um acento gráfico indicador da sílaba tônica, opa. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia. Bom dia. Ó, vou sugerir a mesma coisa pra você que eu acabei de sugerir pra Fernanda, certo? Como você tá chegando agora na aula, você, depois que eu terminar a aula, eu tô gravando ela e postar, você assista o começo da aula que você perdeu, certo? Porque a gente já fez 3 questões da página 76, já vimos toda a página 77 e agora vamos para a página 78 do livro, certo? Então depois você assista essa parte da aula que você perdeu, por gentileza. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá, ó. Continuando. Vou repetir isso aqui, ó. Quando a palavra tem um acento gráfico indicador da sílaba tônica, a prosódia, ela é clara, né? Quando você vê uma palavra com acento, você já sabe, obviamente, qual é a sílaba tônica. Mas quando isso não ocorre, tu pode ter dúvidas. Exemplo, gratuito, fortuito e fluido. O acento tônico, ele está no U e não no I. Ou seja, como a gente já viu, o certo é pronunciar gratuito, fortuito e fluido. E não no I, como se fosse gratuito, fortuito e fluido. Certo? Fernanda que chegou agora e Maria Eduarda que chegou agora, a gente está trabalhando um ramo da gramática que ela trabalha sobre a pronúncia correta das palavras, certo? Então, eu estou pedindo que vocês pronunciem as palavras em voz alta. Você não precisa ligar o seu microfone agora, porque senão vai ficar todo mundo falando junto e pode dar um probleminha e todo mundo ouvir a mesma coisa ao mesmo tempo, certo? Mas que você pronuncie as palavras, certo? Pronuncie na casa de vocês. Vamos lá. Gratuito, fortuito e fluido, certo? A tonicidade está nesse U, certo? No ditongo UI, certo? Não é gratuito, é gratuito, certo? E que nem ruim. Nesse caso, o acento tônico está como se fosse no I. Ruim, não é ruim. É ruim. Nossa, esse suco está ruim. Pronuncie ruim. Não é ruim, certo? Tem muita gente que pronuncia ruim. Nossa, isso aqui tá muito ruim. Mas essa é uma forma inadequada, certo? O certo é ruim. Como se o acento tônico estivesse no I, certo? Então vamos lá, ó. Veja a posição da sílaba tônica nestas outras palavras, a quais também podem gerar dúvidas. Vamos aqui, ó. Página 78, gráficozinho. Nas oxítonas. Catéter. Gibraltar, não conheço essa palavra de fato, não sei o que é Gibraltar. Mister, necessário. Novel, sutil e uréter, certo? Pronunciem as palavras. As paroxítonas. Acórdão, aústero, ávaro, boêmia, edito, que é a lei, erudito, filantropo, fluido, fortuito, ímpio, que é uma coisa sem fé, e impio, cruel, inaudito, índex, látex, libido, necrópsia, pudico, perceba, não é púdico, ela é paroxítona, é pudico. Recorde, não é recorde, é
recorde, certo? Rubrica e têxtil, certo? São palavras paroxítonas, certo? Tia, eu vi o que é Gibraltar, é um território britânico na costa sul da Espanha. Olha, É um território. muito obrigada pela sua pesquisa, viu? Repete isso pra gente mais uma vez. No caso, é um território britânico na costa sul da É um Espanha. território britânico. Muito obrigada. De fato, não conhecia essa palavra. Olha que legal. Obrigada pela participação e por ter pesquisado isso pra gente. Vamos lá. Tia. Oi. É porque assim, você tá falando aí, ruim, essas coisas, mas o certo da gente falar é desse jeito, ou é porque escreve assim? Ó, é justamente o que a gente falou no começo da nossa aula, certo? As duas coisas, é tanto como a gente escreve como a gente pronuncia. Às vezes o fato de você pronunciar uma palavra errada pode fazer com que você escreva errado. É por isso que eu falei, Duda, mais cedo, que na língua portuguesa a gente não tá aqui só para aprender como escrever a palavra corretamente, não, certo? A gente tá aqui para trabalhar também a nossa pronúncia, certo? A nossa oratória, certo? De como a gente vai pronunciar os fonemas das palavras, certo? Então é por isso que por muitas vezes eu peço para que vocês leiam, cada um leia um trecho de um texto, porque eu preciso ouvir de como é a sua leitura, certo? Porque às vezes a forma como a gente lê um texto faz com que a gente, até a discussão que a gente teve na nossa aula, que é o fato de você não ler o texto com as entonações corretas, com as pontuações e as pausas corretas, faz com que você não entenda o texto que você leu, certo? É por isso que a gente precisa trabalhar a nossa leitura em voz alta, certo? Falar mesmo, certo? Vou dar continuidade aqui. Perdão. Agora as proparoxítonas. Ágape, pronuncie na casa de vocês as palavras, certo? Álibi, âmago, amálgama, anêmona. Anêmona é uma flor, certo? Arquétipo, ávido, bígamo, condômino, êxodo, íntere, ômega, protótipo, requiem, revérbero, certo? Que é reflexo, certo? Dando continuidade aqui, ó. Observe agora algumas palavras que admitem duas pronúncias. A gente viu que a gente estava vendo sobre, não, essa é a forma adequada, não, essa é a forma adequada. Só que vai existir palavras que as duas pronúncias vão estar corretas do mesmo jeito, certo? Exemplo, ambrósia e ambrosia, hieróglifo e hieroglifo, xerox e xerox, xerox ou xerox, projétil e projetil, de projéteis, certo? Réptil para réptil, reptil, certo? Zangão, zangão ou só zangão, certo? Independente da sua pronúncia. Pessoal, eu sugiro que depois vocês peguem esse livro e pronunciem novamente todas as palavras. Pega o livro e fica lá. Acórdão, austero, ávaro, boêmia. Pronuncie de fato as palavras depois, certo? É um ótimo exercício de como você pronuncia as palavras, que talvez você esteja lendo um texto e tem uma palavrazinha lá que você não sabe pronunciar, exercita essa pronúncia da palavra, certo? A gente não tá aqui para trabalhar só grafia, só letra, só escrita, não. Pronuncie também, eu quero ver vocês falando bonito, falando de forma adequada, certo? Vamos lá. A gente acabou de ver. O que é condômino? Oi? Condômino. O que é condômino? Lá no texto. Nossa, Condômino. Alguém pesquisa aí pra gente? Nossa, eu tinha lido essas palavras antes e tinha lembrado, mas me faltou a cabeça. Então, eu não vou dizer o que eu acho. Vou pesquisar Oi? aqui. Eu vou pesquisar.
Eu vou pesquisar aqui e depois eu vou ver. Pronto, ótimo. Que é? Porque eu não vou falar uma coisa pra vocês que eu não tenho certeza, certo? Eu só posso falar aquilo que eu tenho propriedade pra falar. Aquilo que eu não sei, a gente pesquisa junto e aprende junto, certo? Oi. Indivíduo que com o outro exerce o direito de propriedade sobre um dividido. Ah, entendi. Ah, peraí. Pronuncia isso mais uma vez, por gentileza. Foi muito baixo aqui pra mim. Eu vou resumir aqui. É cada um dos proprietários de apartamento em um prédio. Isso, condômino. Ah, entendi. Isso, é justamente o que vem de condomínio. Condomínio é o local. O condômino, pronto, perfeitamente. É justamente isso. Obrigada, Davi, pela participação. Isso foi ótimo. Ótimo. Vamos lá. Terminando aqui a página 78, vamos aqui, ó. Determinadas conjugações verbais apresentam em certas pessoas do discurso a vogal tônica imediatamente anterior ao encontro consonantal. Esse acento prosódico, ele ocorre nos verbos com as seguintes terminações: bistar, guinar, pisar, pitar e talar. Ó, observe a terminação. Ó, bistar, obstar. Aí, exemplo, óbisto, óbistas e óbista. Guinar, designar, estagnar, impregnar. Exemplos: designo, designas e designo. O pisar, de eclipsar e colapsar. Eclipso. Tia. Opa. A Maria Eduarda mandou avisar que a internet dela tá ruim, por isso que ela saiu. Ah, tudo bem, tudo bem. Pedi pra ela que ela assista a aula depois de gravada, certo? Obrigada por falar por ela. Vamos continuar aqui. Eclipsar e colapsar. Os exemplos: eclipso, eclipsas, eclipsa, certo? Olhem como é a pronúncia. E com terminação pitar, adaptar, optar, raptar, certo? Pronuncie adaptar, optar e raptar. E exemplos: adapto, adaptas e adaptar, certo? Com terminação timar, ritmar, vem de ritmo, ritmas e ritma, certo? Pessoal, para casa, vocês vão fazer a página 79, certo? Nós já fizemos juntos a página 76, certo? As 3 questões. Quem perdeu, volta a assistir a aula para fazer as questões. E para casa é a página 79, certo? Deixa eu colocar aqui. Tá para cá. Só um momento. Ó, vamos lá. O que você já sabe? Vamos ler esse quadrinho aqui, ó. O que é a ortoépia? É a parte da gramática que trata da pronúncia correta dos fonemas nas palavras e determina se devemos pronunciar as vogais E e o O de certas palavras como abertas ou fechadas. E a prosódia, ela orienta a pronúncia das sílabas tônicas das palavras de acordo com as normas urbanas de prestígio, certo? Que faz parte da língua portuguesa, da nossa língua, certo? E também orienta sobre palavras com pronúncias e O escritas variáveis. O que eu vou pedir que vocês façam de atividade? No caderno de vocês vão copiar isso aqui, certo? Esses quadrinhos aqui de ortoépia, esse esqueminha aqui que revisa, certo? Tá de forma bem resumida o significado das palavras, certo? Vocês vão fazer isso aqui no caderno que vocês estão vendo e vão responder, pessoal, essas questõezinhas de baixo, certo? Só a página 79, que é essas 3 questões também, ó. Primeira questão, certo? Segunda, A e B. E terceira questão, certo? Perdão. Tinha no caderno? Com certeza, meu amor. Certo? Você vai copiar no seu caderno, certo?
aquele esqueminha das duas palavras, seus significados, e vai fazer também essas 3 questões da página 79, certo? Lembrando, Pergunta e resposta? somente resposta, pessoal. Dificilmente, a não ser... Quando for para fazer pergunta, eu vou deixar claro, façam pergunta e resposta. Mas lembra que eu não vou cobrar pergunta e resposta, certo? Eu vou cobrar a sua resposta. A não ser que você, de fato, queira, por organização ou por qualquer outro motivo, fazer pergunta e resposta. Quando eu passar uma atividade que for para fazer pergunta e resposta, eu sempre vou deixar bem claro, certo? Mas lembrando só a resposta. Façam, e qualquer dúvida, me mandem mensagem lá no Google Classroom, certo? Que assim que chegar a notificação para mim no e-mail, de que vocês comentarem, eu vou lá e tiro a dúvida de vocês, certo? Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela participação de todos, certo? Isso é muito importante nesse momento, certo? Eu vou só depois pegar o nome do pessoal que chegou por último da chamada, certo? Que eu tô fazendo aqui a relação das pessoas que estão participando das aulas, certo? Eu vou anotar o nome do Nicolas, que eu não anotei, e da Fernanda, que chegaram por último, certo? No mais, pessoal, obrigado pela aula, obrigado pela participação. Até nossa próxima aula, certo? Até lá, fiquem bem, se cuidem, assistam às outras aulas, participem das outras aulas, das outras matérias, certo? Façam as atividades, se cuidem dos familiares e amigos de vocês, certo? É um momento, a gente está passando por um momento muito delicado, certo? Em que todo cuidado é pouco, para que a gente volte à nossa rotina da escola, que eu sei que pelo menos boa parte de vocês sente falta, e eu sinto muita falta da convivência. Vocês sabem que eu gosto de chegar, vocês sabem que... Tia. Oi. É pra entregar as provas quando a gente for pra escola? Oi? É pra entregar as provas quando a gente for pra escola. Você não vai ter que ir na escola entregar o TD de fevereiro para receber o de março? Não foi determinado com os pais de vocês uma data? Eu não vou lembrar a data aqui de fato, mas foi marcado com os pais de vocês. Tia, minha mãe já entregou o meu. Pronto, você já pegou o de março ainda não, né? Não, Não. pois é, vocês ainda vão receber, vão ter que ir à escola depois para receber o TD de março. TD não, na verdade vai ser avaliar a prova parcial mesmo de março, certo? Do mês de março. Então, como eu tava falando, é um momento pra gente se cuidar, certo? Pra que a gente volte à nossa rotina. Então, de fato, é um momento delicado. Infelizmente, essa parte do decreto das escolas fecharem, apesar de ser um pouco chato, infelizmente é necessário num momento como esse, certo? Sempre lembrar disso. Por isso que é tão importante a participação de vocês na aula online. Eu sei que não é fácil, que muita gente tem dificuldade em aprender dessa forma, certo? De forma remota. Então é um momento que a gente precisa se ajudar bastante. Pessoal, me cobrem, explorem de mim mesmo. Tia Vitória, não entendo isso. Repito pra você, nem que eu precisa fazer uma aula extra, passar um horáriozinho a mais, certo? Mas a gente tá aqui pra se ajudar mesmo, certo? Eu sei que não é fácil, mas eu acho que junto, com todos os cuidados, a gente consegue sobreviver a tudo isso, certo? No mais, se cuidam e bebam bastante água, certo? Tchau, tchau, e até a nossa próxima aula. Fiquem bem. Ô tia, deixa eu perguntar só uma Oi, coisa que não tem, assim, muito a ver com a aula. Tchau, Caleb. Tipo assim, Tchau, tia. você tá escrevendo, tipo, quando você tá no WhatsApp, Peraí, Ana Lara, só um minutinho. Pode repetir a sua pergunta? assim, quando você tá, assim, porque você é um professor de português, né? Aí quando você tá no WhatsApp, você escreve tudo abreviado ou escreve tudo bem Não, direitinho? Ana Lara, no dia a dia mesmo, por questão de facilidade, eu abrevio muitas palavras sim, certo? A gente tem que... Tchau, pessoal, tenha um bom dia pra quem tá me dando tchau, certo? A gente sabe que no nosso dia a dia, a gente usa uma linguagem mais informal e isso não tá errado, certo? No dia a dia mesmo, quando eu mando mensagem, eu mando um VC, eu abrevio as palavras, não é porque eu sou professora de português
que o tempo inteiro eu tô escrevendo perfeitamente corretamente, não. Certo? No dia a dia, no WhatsApp, com uma conversa informal, se eu mando mensagem para algum colega, para algum amigo, eu de fato abrevio as palavras, certo? Normalmente. Tá bom, tia. Tchau. Tchau, tenha um bom Tchau, tia. dia. Tenha um bom dia também. Tchau.